Olá, tudo bem com você? Então, hoje eu queria fazer um vídeo que eu acho bem especial por conta desse mês, né, que a gente tá passando, o mês do orgulho LGBTQ+. Eu queria fazer esse vídeo faz um tempo, mas aproveitando que a gente tá nesse mês, né, mesmo no finalzinho do mês, ainda assim, mas aproveitando que a gente tá no mês do orgulho LGBTQIA+, eu queria fazer esse conteúdo, mas nesse vídeo, nesse conteúdo, eu queria falar sobre sexualidade, como você pode descobrir e entender melhor a sua própria sexualidade, caso você esteja se questionando sobre ela. Eu gostaria de dizer quem eu sou, né, ou qual que é a minha letra na comunidade, porque acho que isso daí é uma coisa importante, porque eu tô falando do meu ponto de vista. Eu vou te passar essas dicas de acordo com o meu ponto de vista, com a minha história, com a minha experiência. Então, acho que é muito importante entender isso, entender de onde que essas dicas estão vindo. Então, eu sou uma pessoa bissexual. Eu me descobri bissexual já deve fazer o quê? Uns 7 anos, 5, 7 anos por aí. E nesse meio tempo, né, em todos esses 5, 6, 7 anos, é alguma coisa entre isso, eu estudei bastante, eu me fiz muitas perguntas, estudei bastante sobre sexualidade, sobre bissexualidade, então eu acho que eu tenho um repertório muito legal pra te passar de como você pode entender a sua sexualidade. Então, vamos logo pras dicas, né? Então, eu acho que, tipo assim, existem 3 principais motivos da gente começar a questionar a nossa sexualidade e da gente começar a se perguntar: será que eu não sou hétero? Será que eu sou alguma letra da comunidade LGBTQ+? Então, eu acho que tem 3 fatores que determinam isso, 3 coisas que fazem a gente questionar isso daí, que dá esse gatilho pra gente questionar. E é sobre essas 3 coisas que eu queria falar e trazer dicas para cada uma dessas coisas. Então, a primeira coisa, o primeiro fator, eu acho, é quando você se apaixona por alguém do mesmo sexo. Então, quando a gente se apaixona e começa a gostar de alguém do mesmo sexo, eu acho que é muito normal a gente se perguntar, né? Tipo, será que eu gosto de pessoas do mesmo sexo também? Será que eu gosto só de pessoas do mesmo sexo? Como é que funciona a minha sexualidade, a minha atração? Então eu acho que é comum a gente se perguntar isso daí quando a gente começa a gostar de pessoas do mesmo sexo. Esse foi o meu caso, esse foi o meu gatilho que desencadeou a minha reflexão e o meu autodescobrimento. Então eu comecei a gostar de uma amiga minha e aí eu comecei a me perguntar, sabe, tipo, no começo eu lembro que eu fiquei muito em negação. Eu acho que isso daí é normal quando a gente tá gostando de alguém. Porque é uma coisa do nosso pensamento, né? Então não é uma coisa tão física que nem você beijar alguém do mesmo sexo, que a gente já vai falar mais pra frente, mas quando a gente tá gostando de alguém do mesmo sexo, eu acho que é uma coisa muito de pensamento. Eu acho que é normal a gente ficar se negando no começo. Então a gente começa a ficar. Eu, pelo menos, eu fiz muito isso. Quando eu comecei a gostar dessa minha amiga, eu pensava, tipo, não, deve ser uma coisa momentânea. Tipo, não tô gostando dela, eu devo estar confundindo. Ou coisas do tipo. E aí, quando você percebe que aquilo lá não é uma coisa que você tá confundindo, que aquilo lá não é momentâneo, que aquilo lá realmente está acontecendo, aí você começa a se perguntar, tá, isso daí diz alguma coisa sobre mim? O que eu posso fazer com essa informação, né? O que eu posso usar essa informação pra mim achar alguma coisa, pra mim me descobrir, me autoconhecer e me entender, né? E acho que o importante pra gente entender nesse momento, né, da gente. Quando a gente se faz essa pergunta, será que eu gostar de uma pessoa do mesmo sexo diz algo a respeito sobre mim? Então, quando a gente tá se perguntando essas coisas, eu acho que é importante a gente entender 2 coisinhas. A primeira é que a gente costuma mascarar os nossos sentimentos. Então, a gente costuma mascarar e trazer uma máscara e ocultar dentro da gente algumas coisas que acontecem. Então, a gente costuma mascarar os nossos medos, a nossa raiva, a nossa tristeza. E às vezes a gente costuma mascarar a nossa atração. Então, às vezes a gente gosta e se atrai por pessoas do mesmo sexo, mas a gente nunca prestou muita atenção nisso, nunca de fato percebeu isso, porque a gente estava sempre mascarando isso, estava sempre mascarando isso daí dentro da gente.
Então, é uma coisa importante da gente entender que será que você estava mascarando esse sentimento? Será que você na verdade, isso daí não é uma coisa momentânea, mas algo real, algo que realmente vai acontecer e que tá durando, ou algo do tipo, sabe? Então, o primeiro passo é você fazer essas perguntas, eu acho que essas perguntas e refletir sobre elas já vai te fazer perceber se você tá mascarando esse sentimento ou não. Mascarando essa parte de você, né? E acho que a outra coisa importante de fazer é você começar a observar. Começa a observar as pessoas ao seu redor. Começa a observar as pessoas do mesmo sexo, ou até do sexo oposto também. Ou até as pessoas que não se identificam com nenhum gênero, né? Mas começa a observar as pessoas ao seu redor. E se pergunta, sabe? Tipo, será que eu sinto atração por essa pessoa? Será que eu tenho vontade de beijar ela? Será que eu tenho vontade de... Sei lá, será que essa pessoa mexe alguma coisa comigo? Será que eu gosto dessa pessoa? Será que eu me sinto atraída por ela? Ou algo do tipo, sabe? Eu lembro que quando eu tava me descobrindo bissexual, e depois que eu fiquei nessa negação com essa minha amiga e tal, né? Eu comecei a observar as meninas, comecei a observar bastante as meninas e me perguntar, tipo assim, eu sinto atração por essa pessoa? Tem algo no corpo dela que me faz sentir atraída? Tem algo que me faz querer beijar essa pessoa? Então, eu observava as meninas e eu comecei a perceber muitas coisas sobre mim, que tipo, sim, eu sentia atração por elas, eu só não percebia tanto porque eu não prestava tanta atenção nas meninas igual eu prestava atenção nos meninos. Mas quando eu comecei a prestar atenção mais nas meninas, eu também percebi que, tipo, sim, eu também sinto atração por elas. E também, eu acho que é importante a gente entender uma outra coisa também, que não é porque você sente atração por uma pessoa que você necessariamente vai achar ela bonita. Então, você achar uma pessoa bonita é diferente de você sentir atração por ela. Porque se as duas fossem a mesma coisa, acho que a gente só iria sentir atração por pessoas realmente bonitas, né? Mas esse não é o caso. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho inclusive que quando a gente sente atração por uma pessoa, a pessoa fica mais bonita, né? E mesmo que ela não seja tão bonita de fato. Mas uma coisa pra você perceber se você tá sentindo atração pela aquela pessoa é você se perguntar: eu tenho vontade de beijar aquela pessoa? Eu tenho vontade de tocar nela? Tem alguma parte no meu corpo que se sente arrepiada ou que se sente hipnotizada pelo corpo da outra pessoa, pela outra pessoa? Às vezes não só pelo corpo, né? Mas às vezes a personalidade da pessoa te faz ficar hipnotizada por ela, ficar admirando ela, algo do tipo. Então fazer essas perguntas é muito válido. Se você não começou a gostar de alguém do mesmo sexo e ainda assim você tá se questionando, talvez você tenha beijado uma pessoa do mesmo sexo. E isso fez você começar a se questionar e pensar, tipo, será que a minha sexualidade não é a que eu sempre pensei que fosse? Então, quando a gente beija alguém do mesmo sexo, eu acho que também é muito marcante a gente começar a ter essas perguntas, esses questionamentos. Não foi o meu caso, né? Mas eu acho também muito válido. E acho que é a mesma coisa, as mesmas dicas que eu falei antes valem pra aqui. Elas são úteis, mas eu queria dar outras duas dicas também que para acrescentar ainda mais essa conversa, né? Mas se você beijou alguém do mesmo sexo, acho que é importante a gente entender duas coisinhas também. A primeira é a gente entender que a sexualidade é fluida. A gente entender que a sexualidade que a gente tem e tal, ela não é uma coisa, um rótulo definido, uma caixinha fixa. Então, ela é uma coisa fluida e que não é porque talvez você seja bissexual, gay, lésbica ou qualquer outra sexualidade, pan, homoflex, por aí vai, não é porque você tá definido nessa caixinha que você necessariamente vai agir totalmente daquela forma. Então, não é porque você talvez seja bissexual que você vai sempre querer ficar com mulheres. Ou não é porque você é bissexual que você necessariamente vai querer beijar mulheres ou se apaixonar por homens ou coisas do tipo. Então, a sexualidade é fluida. E por que ela é fluida? Acho que ela é muito fluida por conta da atração. Então, a nossa atração, ela funciona de uma forma específica, né? E acho que é importante a gente entender que a atração tem dois tipos. Então, são duas equações
que alteram a nossa sexualidade. Então a nossa sexualidade não é por conta de uma única atração, ela é um resultado de duas atrações que podem funcionar de formas diferentes. E que atrações são essas? A nossa atração pode ser ou sexual ou romântica. Então a atração sexual é essa coisa física, essa vontade de você beijar a pessoa, tocar a pessoa, transar com a pessoa, ou coisas do tipo, essa coisa mais física. E a atração romântica é você se apaixonar pela pessoa, você começar a gostar dela. Essa coisa um pouco mais mental e amorosa e coisas do tipo, sabe? Então, a nossa atração, ela funciona dessas duas formas. Então, não é porque você talvez sinta atração sexual por homens que você necessariamente vai sentir atração romântica por homens. Ou não é porque você sente atração sexual por mulheres que necessariamente você vai sentir atração sexual romântica, né, por mulheres. Ou não é porque você sente atração sexual por pessoas não binárias que você necessariamente vai sentir atração romântica por pessoas não binárias. Então, entender que a nossa atração, ela não funciona da mesma forma, sexual e romântica, é o primeiro passo para você entender. Então, talvez você tenha beijado alguém do mesmo sexo, e isso talvez diga que você sinta atração sexual por essa pessoa. Mas será que você sente atração romântica por essa pessoa? Então, que nem na dica anterior, né? No caso anterior que eu falei que às vezes você se apaixona por alguém do mesmo sexo, então provavelmente você tem atração romântica por pessoas do mesmo sexo, mas será que você tem atração sexual? Então, se fazer essas perguntas, sabe? A minha atração romântica funciona igual a minha atração sexual? Como é que elas funcionam? A atração também, eu acho que é uma coisa muito, muito incrível da sexualidade. Às vezes ela não é uma coisa tão sim, eu tenho ou não, eu tenho. Às vezes ela é uma coisa que depende da condição. Então, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, os demissexuais, que eles só vão sentir atração sexual por uma pessoa se elas tiverem uma relação com ela. E essa relação pode ser tanto uma relação de amizade, ou às vezes uma relação romântica, ou às vezes até uns outros tipos de relações. Então, a sexualidade é uma coisa muito fluida por conta disso tudo. Ela é muito diversa, tem muitos fatores que determinam ela. E por isso que ela é muito fluida, né? Então, entender tudo isso. Entender que a nossa sexualidade é fluida e entender como que ela funciona, como que a sua atração funciona. Porque a nossa sexualidade é formada pela nossa atração, querendo ou não, né? Então, como que a sua atração funciona? Como que a sua atração sexual funciona? Como que a sua atração romântica funciona? Ela existe em uma situação específica? Ela para de existir em uma outra situação específica? Fazer essas perguntas é muito válido. E a outra coisa que é muito importante a gente entender sobre sexualidade, né, é a heterossexualidade compulsória. A heterossexualidade compulsória é uma coisa mais ou menos assim, tipo, você só vai ficar com uma pessoa do sexo oposto ou se apaixonar por uma pessoa do sexo oposto porque é o convencional, porque é o heteronormativo, sabe? Você vai só ter um comportamento heteronormativo porque é o convencional, é o padrão, é o que todo mundo espera de você. Então, a heterossexualidade compulsória é uma coisa muito complexa, que eu acho que daria pra fazer um vídeo inteiro sobre ela, mas eu deixei na descrição alguns links de 2 vídeos de TikTok que eu acho que é muito válido pra você começar a pensar a heterossexualidade compulsória e se perguntar: será que eu tô tendo heterossexualidade compulsória? Será que eu tô fazendo esses comportamentos heteronormativos só porque é o convencional e não porque eu de fato tô sentindo atração por aquela pessoa, sabe? Então, analisar a heterossexualidade compulsória é muito importante. Então, vê esses 2 links que eu vou colocar na descrição, porque vale muito a pena. São 2 vídeos no TikTok que eu achei muito válidos, que falam sobre esse assunto, eu achei muito válido. E que pode te gerar umas outras reflexões também bem interessantes, né? Enfim, pra finalizar, eu acho que um terceiro gatilho de você começar a questionar a sua sexualidade é você transar com uma pessoa do mesmo sexo. Então, quando a gente faz sexo com uma pessoa do mesmo sexo, né, a gente começa a também ter essas perguntas, esses questionamentos, e aí as dicas que eu dei até agora também são muito válidas, são muito úteis. E acho que também, pra finalizar, né, uma outra dica bem útil é você pesquisar as letras da comunidade LGBTQIA+. Então,
pesquisa quais são as letras que formam, dizem respeito à sexualidade, né? Então, tem os bis, os gays, os lésbicas, os pans, tem vários outros termos guarda-chuva dentro desses termos. Então, por exemplo, a bissexualidade é um termo guarda-chuva que... O que que é isso? O que que isso quer dizer? É um termo que dentro dele tem vários outros termos. Então, uma pessoa homoflex, heteroflex, uma pessoa pan, uma pessoa fluida, essas são todos nomes dentro da sexualidade bissexual. Então, eu acho que é importante pesquisar sobre isso, como a sua sexualidade funciona. Não só por quem você se sente atraído, mas como a sua atração funciona.